Alô, meus amados irmãos, a boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos hoje conectados com você através das vias da internet e queremos convidar você a adorar o Senhor, engrandecer o Senhor nesta noite. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus que está no livro de João 4, no versículo 19. Enquanto você abre aí, deixa eu compartilhar algo especial com você. Durante essa semana, o Lucas Tavares postou um áudio onde ele estava aprontando para adorar a Deus, para participar do culto. E a esposa dele, nesse vídeo, perguntava a ele, o que você está fazendo? E ele, estou aprontando para ir para o culto. Ela falou, mas não tem culto. Tem sim. E ele saiu correndo e se colocou na frente do computador. E esse vídeo me colocou a pensar sobre onde nós devemos adorar o Senhor. E eu queria compartilhar com você no livro de João 4:19, que diz assim, uma passagem bastante conhecida de todos os irmãos, da mulher samaritana, que diz assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Jesus aqui, ele estava demonstrando para a mulher que não seria em um lugar nem outro, feito por mão de homens ou coisas semelhantes, que seria o lugar de adoração. O Senhor Jesus, ele mostra para a gente que o lugar de adoração, ele flui de dentro do nosso ser, a partir do momento onde o véu foi rasgado, e ali eu e você tivemos livre acesso diante do Pai, nós tornamos adoradores. E a nossa adoração deve fluir de dentro para fora. E não importa se estamos sobre as redes sociais, não importa onde estamos, em lugar que nós estivermos, devemos ser adoradores, aquele que adora em espírito e em verdade, de dentro para fora, em todos os lugares que colocarmos as plantas dos nossos pés, somos considerados adoradores. E eu quero te convidar, a você neste momento, a adorar o Senhor, com a sua oração, agradecendo, exaltando o nome do Senhor nesta noite. Pai querido, nós te adoramos, porque tu és Senhor. Nós te engrandecemos, ó Deus, pela benevolência do Senhor para conosco. Como temos, ó Deus, a te agradecer pelo cuidado do Senhor. O Senhor, ó Deus, tem multiplicado a ciência, ó Deus, tem multiplicado, ó Deus, querida, a inteligência dos homens. E hoje, em meio, ó Deus, a tantas guerras, a tantas tribulações, ó Deus, a tantas perseguições, ó Deus, ainda conseguimos te adorar, ainda temos a oportunidade de bendizer o teu nome, porque tu, ó Deus, deste o teu Filho amado para morrer na cruz por nós. E ali o Senhor se entregou, ó Deus, em nosso favor, e deixou o Espírito Santo de Deus, esse que nos ensinaria todas as coisas, Pai. E o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós. Nós somos o tabernáculo do Senhor. E a morada do Altíssimo está em nós, ó Pai. Então não importa, ó Deus, se estamos reunidos, ó Deus, num templo, ou se estamos em qualquer outro lugar. Somos adoradores, Pai. E queremos bendizer o teu nome nessa noite. Entregar a Ti a nossa gratidão, o nosso louvor, exaltar a Ti, ó Deus, que é merecedor de todas as coisas, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos encontrou e pelas suas mãos, ó Deus poderosa, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E neste lugar, ó Deus, nos tornamos adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade, aqueles, ó Deus, que compreendem, ó Deus, o seu amor, e dele, ó Deus querido, faz, ó Deus querido, a sua razão de viver. Muito obrigado, ó Deus, que o Senhor nesta noite receba, ó Deus, a nossa adoração, a nossa gratidão. Vamos, a partir deste momento, prestar o nosso culto a Ti, ó Deus.
Tudo que somos, tudo que temos e tudo que virá a sermos, ó Deus, vem do Senhor, Pai. E por isso podemos te bendizer nesta noite, Deus, em nome de Jesus. Eu quero te convidar para você adorar a Deus com todo o seu coração, sentado na sua sala, sentado na sua mesa, ou até mesmo talvez deitado na sua cama, no seu sofá confortável, mas que você se coloque como um adorador verdadeiro em nome de Jesus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Queridos, aí no cômodo da sua casa, que possamos adorar, exaltar o nome do Senhor, pois só Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda adoração. Estamos em nossas casas, mas a adoração não pode parar, o louvor não pode parar. Nós somos igreja aqui e em nossas casas, em todo momento. Nós somos a noiva de Cristo. Que possamos louvar o nome do Senhor. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
Levante suas mãos aí na sua casa. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, que nós estamos aqui, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Santo é o nome do Senhor, só Ele é santo, só Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Nesse mesmo espírito de adoração, queridos, continue adorando, continue dando o melhor de si, pois o Senhor é santo e não há outro igual a Ele. Aleluia. Te adoramos, Deus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. La 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 la. La 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 la. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo,
Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Mais uma vez. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Continue nesse mesmo espírito, pois é necessário que Ele cresça, que possamos diminuir, que a presença dEle apareça em nossas vidas e que a gente possa constranger tamanha glória, tamanha perfeição do nosso Deus. Aleluia. Mais de ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, mais a tua glória de ti, da tua presença, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Oh, oh,
menos de mim. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. No princípio havia a palavra de Deus que falava sobre a mulher samaritana. E nós vemos que essa mulher havia uma preocupação no coração dela. Quando ela encontrou com Jesus, quando ela foi tocada por Jesus, havia uma preocupação dentro do seu coração. A adoração certa, no lugar certo. E assim deve ser com todos nós, quando nos encontramos com o Senhor, como somos tocados pelo Senhor, devemos ter uma preocupação em nosso coração. Qual a maneira certa de adorar o Senhor? Qual a maneira certa de nos entregar por completamente ao Senhor? E assim deve ser com todas as nossas coisas, com tudo aquilo que recebemos do Senhor. E não é diferente com as nossas ofertas e os nossos dízimos. Nós precisamos ter a consciência que o Senhor que nos dá a saúde, a força, o vigor, para que possamos contribuir, devolver ao Senhor, através dos nossos dízimos, tudo aquilo que temos recebido da parte do Senhor. E quando a gente ouve lá em Malaquias, o Senhor dizendo para o povo que se lhes faltasse alguma coisa, de acordo com a sua fidelidade, que eles poderiam fazer prova dele, o Senhor estava desafiando aquele povo. No contexto daquele tempo, a casa de Deus estava sendo abandonada. As pessoas tinham voltado para si próprias, e elas estavam construindo, tendo as coisas boas dentro da sua casa. Os sacerdotes, os levitas já tinham ido para suas casas e já não dava mais, não tinha nenhum tipo de cuidado mais com a casa do Senhor. Então o Senhor
dar uma palavra para eles, para que eles voltassem a contribuir, não parassem de roubar do Senhor aquilo que era dele. Por que roubar? Porque a parte que era do Senhor não estava sendo devolvida ao Senhor. E ele, em outras palavras, ele dizia o seguinte: se vocês quiserem me provar, a respeito disso, vocês podem me provar. Vocês podem entregar seus dízimos, e eu vos abençoarei. E, amados, não é diferente. Nós somos chamados para ser adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, com todo o nosso ser, com tudo que temos, com tudo que somos. Queremos e precisamos ser abençoados. Abençoados também na nossa vida financeira, nos nossos empregos. Nós temos passado um desafio muito grande no nosso país. Amados, eu quero orar com você a respeito dessa oferta que você vai dar, para você entregar o seu dízimo. E você pode trazer aqui na igreja de segunda a sexta, de 8 às 11 e de 1 às 5. Vai estar uma pessoa aqui para receber o seu dízimo, a sua oferta. Querido Deus, nós queremos neste momento entregar a Ti, ó Deus querido, as nossas ofertas, os nossos dízimos, ó Deus, e que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a casa de cada um dos seus servos, das suas servas, ó Deus, de acordo, ó Deus, com a sua necessidade, ó Deus, o Senhor possa sustentá-los, guardá-los, ó Deus, em seus empregos, ó Deus, que o Senhor possa abençoar os empresários da sua casa, desta cidade, Senhor. Que, ó Deus querido, todo esse transtorno, ó Deus, que temos passado, Deus querido, não seja nada diante da glória do Senhor derramada, ó Deus querido, sobre a vida dos teus servos e das tuas servas, Pai. Nós, assim, ó Deus, consagramos a Ti todos os dízimos e ofertas, ó Deus, destinada à obra do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós assim Te agradecemos. Queria chamar aqui o meu pastor, o nosso pastor, homem de Deus que o Senhor tem separado para dar continuidade ao projeto do Senhor, aos planos e o projeto de Deus para esta igreja, o pastor Alexandre. Nós vamos estar orando. Aí na sua casa, amado, eu quero que você estenda suas mãos e declare para o Senhor a bênção do Senhor sobre a vida do teu servo. Peça a Deus que ele seja boca de Deus nesta noite, para o seu coração, para a sua vida. Querido Deus, eu quero apresentar diante de Ti, ó Deus querido, o pastor Alexandre, Pai. O Senhor conhece o Teu servo, ó Deus querido. O Senhor é aquele que prescruta o seu coração e sabe, ó Deus, como ele tem um coração voltado para a obra do Senhor, para os projetos do Senhor. E nesta noite, ó Deus, o Teu servo vai estar trazendo uma palavra para o nosso coração. Uma palavra que nos orienta, que nos traz, ó Deus querido, a revelação da Sua vontade para a Sua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo de Deus, nesta noite, possa usá-lo poderosamente, ó Deus, neste lugar, que possa alcançar todos aqueles, ó Deus, que estão conectados conosco, ó Deus, em nome de Jesus e para a glória do Seu nome. Amém. Graça e paz, irmãos, você que está aí ouvindo de casa. É um momento muito difícil que nós estamos passando. A saudade dos irmãos é imensa. E eu posso olhar para dentro dessa igreja e ver o rosto de cada um. Mas nós entendemos que o mesmo Espírito que está sobre a minha vida, está sobre a vida de vocês aí na sua casa. Que Deus abençoe vocês, que Deus ministre no coração de vocês essa palavra da mesma forma que ministrou no meu coração. Que Deus possa te sacudir nessa casa. Eu tenho certeza, quando nós voltarmos, grandes coisas o Senhor tem para nós. Grandes coisas nós vamos construir para Deus. Nós vamos edificar para Deus. Se prepare para esse retorno. Abra a sua Bíblia no livro de Neemias, por favor. Eu quero trazer uma palavra no livro de Neemias. Abra no livro de Neemias, capítulo 1. Eu quero, antes de tudo, orar. Meu Deus, eu quero te glorificar mais uma vez. Eu quero agradecer, Pai, por esse momento tão especial na Tua presença, Pai.
que o Senhor possa falar conosco. A tua palavra diz que nada pode nos separar do teu amor, nem altura, nem profundidade, nem largura, nada pode nos separar do teu amor, Pai, nem mesmo um vírus, nem mesmo uma bactéria, nada, Senhor, pode nos separar do teu amor, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Pai, e hoje nós estamos na Tua presença, Pai. Nós queremos receber, Pai, o melhor do Senhor nessa noite, Pai, a porção dobrada do Teu Espírito sobre as nossas vidas, Pai. Visita cada casa agora nesse momento, fala com cada pessoa nesse momento, ministra no coração de cada um nesse momento, Pai. Traga a revelação do céu para cada vida, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa derramar a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre cada vida, Pai. Pai, nós Te louvamos por tudo, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, Pai, e que, Pai, o Senhor possa nos usar, Pai, como um canal de bênção para essas pessoas que estão nos ouvindo agora, Pai. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos, nós bendizemos o Teu santo nome, Pai, e entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Então, irmãos, abram suas Bíblias no livro de Neemias. Nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluias. A palavra no livro de Neemias, ela diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio, eles se acham na província e estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Agora, Neemias capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza no coração? Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Aleluias. Amados, esse texto nos fala de Neemias. Neemias, ele foi um grande homem. E Neemias, quando ele recebeu essa palavra de Deus, ele recebeu essa notícia do seu irmão, ele estava em Suzã, capital da Pérsia. Ele estava numa casa de veraneio, ele estava na zona de conforto, ele estava numa tranquilidade. Você imagina o que é uma casa de um rei? Tinha tudo do bom e do melhor, com certeza, mas essa palavra chamou a atenção, porque ele entendia que era o seu povo que estava em dificuldade, o seu povo que estava passando um momento de dificuldade, um momento terrível. Então veio um dos seus irmãos e disse para ele: olha, Judá está destruída, os muros estão fendidos, os templos estão destruídos, o templo está destruído. Todo mundo sabe sobre essa história. Nabucodonosor, ele entra em Judá e destrói tudo, acaba com tudo, leva os utensílios do templo para a Babilônia. E Judá está destruído, fendido pelo fogo. E Neemias, ele recebe essa notícia. Nós podemos receber várias notícias, principalmente nos dias de hoje. A minha decisão pode ser de fazer alguma coisa ou ficar acuado com essa notícia. Mas Neemias, ele tinha na sua mente
ele conhecia a sua história, ele conhecia o seu povo, ele entendia o que aconteceu com Moisés, ele sabia da notícia. Ele sabia que o seu povo foi cuidado por Deus, que no momento de dificuldade, quando o seu povo estava cativo, Deus usou Moisés de uma forma extraordinária para arrancar aquele povo do Egito. Ele sabia que Deus sustentou aquele povo de uma forma extraordinária pelo Egito. Deus manteve aquele povo em tudo que aquele povo precisava. Aquele povo precisou de alimentação e Deus enviou cordonice. Aquele povo precisou de roupa e as suas roupas não envelheceram no seu corpo. Aquele povo precisou de água e Deus arrancou a água da rocha. E Neemias entendia então que da mesma forma que Deus fez com o seu povo, Deus ia fazer com Neemias. E no nosso tempo nós precisamos entender que do mesmo jeito que Deus fez com Neemias, com o mesmo jeito que Deus fez com Moisés, do mesmo jeito que Deus fez com Josué, Deus continua fazendo. Ele é o mesmo Deus que nos sustenta, Ele é o mesmo Deus que nos coloca de pé, é o mesmo Deus que fala, é o mesmo Deus que traz a cura, é o mesmo Deus que traz libertação, é o mesmo Deus. E baseado na vida de Neemias, eu trago 6 coisas reveladas pelo Espírito Santo, para no momento de caos, no momento de dificuldade, nós edificarmos, nós construímos, nós continuarmos a andar na presença de Deus. 6 coisas importantes. E eu quero falar da primeira coisa importante, a sensibilidade que Neemias tinha com Deus, com o Espírito Santo. Somente a revelação de Deus, a unção de Deus sobre a nossa vida, para ter tanta disposição. Esse moço estava numa zona de conforto. Esse moço estava na casa de veraneio do rei, e tinha do bom e do melhor, e tinha televisão, e tinha geladeira, e tinha de tudo. Mas quando essa palavra atingiu o seu coração, a sua mente, ele entendeu que ele precisava de uma decisão, ele precisava de fazer algo. Assim também nos nossos dias. Nós precisamos ter sensibilidade com o Espírito Santo de Deus. As pessoas perderam a sensibilidade com o Espírito Santo exatamente por não ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes nós falamos dentro dessa igreja, quantas vezes pastores pregavam que esse momento ia chegar, o momento que as igrejas teriam que se fechar. E nós entendemos isso. Mas nos falta essa sensibilidade para ouvir, para a palavra descer no coração, para a palavra descer na nossa mente e acontecer uma reação da nossa parte. Neemias tinha sensibilidade com Deus. Neemias tinha experiências com Deus. E fez com que Neemias entendesse tudo isso. Ele podia simplesmente ficar tranquilo naquele local. Ele poderia deixar aquilo tudo passar. Ele poderia deixar aquela notícia como se fosse uma notícia, como todos os dias normal. Mas ele entendeu que Deus precisava dele para aquele momento. E nós precisamos de entender que Deus precisa de nós nesse momento. Meu irmão, nós estamos ouvindo tudo. Nós ouvimos a Rede Globo, nós ouvimos a CNN, nós ouvimos a internet. Tem gente que fica no celular o dia inteiro, mas nós esquecemos de ouvir a voz de Deus, a voz de quem nós deveríamos ouvir. Nós esquecemos de ouvir a voz do Pai, nós esquecemos de ouvir a revelação de Deus. E por que Neemias ouvia a revelação de Deus? Porque Neemias tinha intimidade com Deus, Neemias tinha relacionamento com Deus, Neemias tinha vida com Deus. O seu espírito, o espírito que é dado por Deus, estava conectado com o Espírito Santo de Deus. E Deus cada dia trazia uma palavra para Neemias. É Deus que fortalecia Neemias naquele momento. Neemias poderia deixar de qualquer forma aquele momento de lado, mas ele entendeu que aquele momento Deus precisava dele.
Nós precisamos entender que o Espírito Santo está dentro de nós. O Senhor Jesus é que disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixareis órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele está em nós, Ele habita em nós, é nós que vamos fazer a diferença nessa terra. Meu irmão, às vezes a gente coloca tanta confiança no prefeito, no senador, no vereador, no deputado, colocamos a nossa confiança nos empresários. Mas é nós, é a igreja do Senhor Jesus, somos o sal da terra, somos a luz do mundo, e é nós que vamos fazer a diferença nesse momento de tragédia, um momento de dificuldade, é o nosso povo. A palavra de Deus diz assim: se o meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar e orar e se desviar do mau caminho, eu ouvirei do céu e sararei a terra. O Senhor vai sarar essa terra quando nós orarmos, quando nós buscarmos a Deus. E Neemias entendeu tudo isso, e Neemias arregaçou a manga. Ele entendeu que ele tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele entendia que o poder de Deus estava na vida dele, ele entendia que ele podia fazer algo para a sua nação. E nós precisamos entender isso, a igreja do Senhor Jesus precisa entender isso, que nós precisamos interceder. A primeira coisa para edificar em tempo de crise é você ter sensibilidade com o Espírito Santo. Amados, a gente vê as pessoas dentro da igreja, as pessoas não têm recebido a palavra de Deus que é ministrada. Às vezes, quando eu paro para pensar, os momentos que preguei falando sobre esse momento, ou às vezes o pastor, quando pregava e falava sobre esse momento, eu fico assim: aonde esse povo estava? Tem pessoas que não estão entendendo nada desse momento, mas é o princípio de tudo. Meu irmão, isso aqui é só um pouquinho daquilo que tem muita coisa, tem muita água para passar debaixo da ponte. Olha, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser humilhados, nós vamos ser presos, nós vamos ser abatidos, nós vamos ser mortos por causa do nome do Senhor Jesus, e nós precisamos entender isso. Amado, tem crente, eu lembro quando eu era criança, e tinha um cachorrinho perto da minha casa, que o nome dele era Ringo, e chegava a época de muito foguete, e parece que ele já sabia, aquele dia já ficava acuado, e quando começava a soltar aquele foguete, o Ringo sumia. Quando você ia procurar o Ringo estava debaixo das camas, debaixo da sucata, era difícil achar. Tem pessoas que estão exatamente desse jeito, estão acuadas, dentro das suas casas. Meu irmão, ninguém está falando aqui para você fazer, para você ficar saindo na rua de qualquer maneira, mas a obra de Deus não pode parar. A palavra não pode ser parada de ministrar. Nós não podemos calar, nós precisamos ser uma voz profética no meio do povo. As pessoas precisam olhar para nós e ver algo novo na nossa vida, ver esperança na nossa vida. Não podemos parar, precisamos continuar edificando no meio de crise. E para edificar no meio de crise, você precisa da presença do Espírito Santo. É impossível você fazer isso, você ter sensibilidade. Não precisamos ouvir qualquer voz, não podemos ouvir qualquer voz, mas precisamos ouvir a voz do Espírito, e para isso você precisa ter muita sensibilidade com Deus, você precisa ter muito relacionamento com Deus, e isso Neemias tinha de sobra. Enquanto eu bebo água aqui, você dá um glória aí na sua casa, amém? Aleluias. Segunda coisa, fala comigo, segunda coisa, faz de conta que está todo mundo aqui, segunda coisa, a capacidade de sentir a dor do outro, é uma coisa que está assim em falta, é uma coisa que está em decadência. Pessoas altruístas. Olha, Neemias estava bem, numa situação boa. Neemias morava na casa do rei, tinha pão com mortandela, tinha Coca-Cola, tinha tudo, tinha rede para ele, tinha tudo, tinha piscina, tinha tudo. Ele ficava ali só de bate-bola com o rei. O rei descia para jogar a bola na quadra, ele descia com ele para jogar a bola, para correr, para brincar, para não sei o que lá. Mas ele ouviu essa notícia. Além de ter que ter sensibilidade, você tem que ser altruísta. Nós precisamos entender o que é isso. A capacidade de sentir a dor do outro.
Deixa eu te falar uma coisa, Neemias, nem conhecer Judá ele não conhecia. Neemias, ele nasceu no cativeiro, viveu no cativeiro. Essa palavra poderia, e talvez foi para tanta pessoa, mas ninguém deu atenção. Mas Neemias deu atenção, porque ele entendeu que era o povo de Deus. E você precisa dar atenção nessa noite. Você precisa entender isso. Se você quer edificar em tempo de crise, primeiro, você tem que ter sensibilidade à palavra de Deus. Você precisa relacionar com Deus. Segundo, a capacidade de sentir a dor do outro, de entender. Não dá para ficar dentro de casa, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Tem uma música de um sujeito que canta exatamente desse jeito. É hora de nós arregaçarmos a manga. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Liga para o seu irmão amanhã, pergunta para ele o que ele está precisando. Liga para uma pessoa, pergunta para ela o que está faltando para ela. Não tem jeito. Às vezes está sobrando para você, está faltando para o seu irmão. E nós precisamos entender isso. Esse momento de comunhão, ele é muito importante. A palavra de Deus diz assim: quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. É como o orvalho do Monte Hermon, que vai descendo sobre os montes e formando o rio de Jordão. De lá o Senhor ordena a bênção. Esse momento é um momento difícil. Tem pessoas precisando de uma palavra, tem pessoas precisando de uma ministração, tem pessoas precisando de uma oração, tem pessoas precisando que você fale alguma coisa na internet, tem pessoas que você... Agora é hora de usar o Zap, agora é hora de usar o Instagram, agora é hora de usar todos os meios de comunicação que puder. Nós não podemos cruzar o braço. Na minha casa está tudo certo, na minha casa não está faltando nada. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer edificar em tempo de crise, primeiro, mais uma vez, você precisa ter sensibilidade com o Espírito Santo. Segundo, a capacidade de sentir a dor dos outros. E Neemias nos mostra isso de uma forma maravilhosa. Ele estava em zona de conforto, ele estava servindo o rei, ele comia da comida do rei, ele abandonou tudo para subir para ajudar o seu povo, para fazer algo para o seu povo. Terceira coisa, vamos beber água, gente, dá um glória a Deus aí. Terceira, capacidade de decisão. A palavra de Deus diz assim: tendo ouvido essas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias. A capacidade de decisão, se você quer edificar em tempo de dificuldade, em tempo de crise, é a capacidade de decisão. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos ser homem. Homem não só no contexto de ser só macho, mas de decisão, de meter o peito e fazer as coisas que precisa. Olha, outro dia eu estive conversando com um menino, ele perguntando para mim: eu caso ou não caso, pastor? Eu faço ou não faço? Eu compro ou não compro? O problema é seu, meu irmão. Nós precisamos entender isso, nós precisamos ter essa capacidade de decisão. Essa capacidade de decisão, ela é muito importante no tempo de crise. Ele ouviu as palavras, ele assentou, ele chorou. Você tem direito disso tudo, você tem direito de chorar, você tem direito de lamentar, você tem direito de deitar numa cama e ficar o dia inteiro, mas você não pode ficar do jeito que está, senão você não muda a sua vida. Você vai viver a vida inteira do mesmo jeito, na mesma função. Olha, eu às vezes critico e falo muito sobre esse monumento da desgraça. Tem pessoas que às vezes se envolveu no namoro e às vezes namorou aí 2, 3 anos e comprou tudo para o seu casamento. E aí esse namoro ele terminou e ela guarda tudo isso dentro da sua casa. E quando chega alguma coisa, ele abre o guarda-roupa e diz assim: esse aqui é quando eu namorei o Jorge há 3.000 anos atrás. O monumento da desgraça dentro da casa dele. Meu irmão, deixa eu te falar, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É uma música do mundo que diz isso, mas é uma pura verdade. Precisamos sacudir a poeira, precisamos levantar, não dá para ficar escondido. É hora de você sair para fora, é hora de pregar o evangelho, é hora de falar da palavra de Deus, é hora de ministrar sobre a vida das pessoas. Nós precisamos ter essa capacidade de decisão.
Nós precisamos ter essa capacidade. Esse é um grande momento e há uma chance de nós perdermos isso por causa do nosso medo. Nós podemos perder isso. Meu irmão, deixa eu te falar mais uma coisa uma vez. Eu não estou mandando você ir para a rua, eu não estou mandando você ir para a praça, eu não estou mandando você fazer nada. Vai pelo Facebook, vai pela internet, vai pelo Instagram, fala de Jesus para as pessoas, ministra sobre a vida das pessoas. Momento de crise, o momento de edificar, o momento de crescer. Nós precisamos dessa capacidade de decisão, de fazer. E Neemias sabia disso muito bem. Nada prendeu Neemias. Nem o conforto do castelo do rei. Nem a casa de veraneio do rei. Nem aquilo que ele comia, nem a comida do rei. Tem gente preso por causa de pouca coisa. Meu irmão, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem largura, nada. Nós precisamos entender que precisamos decidir a nossa vida. Esse momento é um momento de decisão. Nós somos a igreja de Cristo e o pessoal e o povo que está lá fora precisa de uma palavra, precisa de uma mensagem, ele precisa de oração, ele precisa ouvir uma voz profética. E não tem coisa melhor nesse mundo do que a igreja de Cristo. Vós sois a nação eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido por Deus, para pregar as boas novas. O mundo não recebeu o Espírito Santo de Deus. O mundo não recebeu a unção que está sobre a nossa vida. O mundo está desesperado nesse momento e eles não conseguem edificar nada. Está todo mundo batendo cabeça. Um fala que é para abrir, outro fala que é para fechar. Um fala que é para vender, outro fala que é para comprar. Um fala uma coisa, outro fala outra. E nós somos o povo de Deus, o povo que vai clamar, o povo que vai orar, o povo que vai se edificar, o povo que vai crescer, um povo de Deus, que foi chamado para edificar. E nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, se você não tiver a capacidade de decisão, você não vai edificar nada. Você pode chorar, você pode espernear, você pode deitar numa cama, mas você não pode manter assim a vida inteira. É momento de sacudir a poeira, é momento de levantar o rosto, levantar o nosso semblante e clamar para esse povo, e clamar para essa nação. Vou falar mais uma vez. A decisão não está na mão dos governantes, a decisão não está nas mãos das pessoas que estão lá fora, mas a decisão está na mão do povo de Deus, e é nós que precisamos ter essa decisão. É nós que vamos lutar contra tudo isso que está acontecendo. Olha, quarta coisa, intimidade com o rei. Olha só, Neemias capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Olha só, que bom você ter intimidade com o rei, que bom você ter relacionamento com o rei, que bom você ter vida com o rei. E só tem vida com o rei quem conhece a palavra de Deus, só quem conhece a palavra de Deus, só quem tem revelação da palavra de Deus. E Neemias tinha revelação da palavra de Deus. Ele procurou a pessoa certa, e ele então foi para o rei. Ele disse: rei, eu preciso da sua ajuda. Não tem mais ninguém para mim procurar. Quem que eu vou procurar? Tem pessoas que estão perdidas
nesse momento. Nesse momento de edificação, nesse momento de crescimento, em tempo a crise, em tempo de dificuldade, estão perdidas. E só nós conseguimos isso com o rei. É só o rei para nos dar isso. E o rei então falou assim: Neemias, você está com o coração apertado. Olha como o rei conhecia Neemias. Olha a intimidade que Neemias tinha com o rei. Já estava tudo preparado para ele já sabia de tudo. Quando você tem uma intimidade com o rei, quando você tem um relacionamento com o Senhor, já está tudo preparado para você. Ele diz assim: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meu pai está assolado e tem as portas consumidas pelo fogo. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envias ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. E ali o rei pôde ceder tudo aquilo que Neemias precisava, tudo aquilo que ele necessitava para reconstruir Judá de novo. O rei já sabia o que ele precisava. Olha, nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Essa intimidade que Neemias tinha com o rei, nós precisamos ter com o Senhor. Às vezes procuramos em tantas coisas, às vezes confessamos com tantas pessoas, às vezes falamos tanta coisa, às vezes procuramos tantos aconselhamentos em pessoas que não deveriam estar nos aconselhando. E às vezes esquecemos de falar com o rei. E quando nós perguntamos para o rei: rei, ele fala assim: mas quem que é esse cara? Quem que é esse rapaz que eu não conheço a voz dele? Falta de intimidade. Vamos para a igreja como se fosse uma praça isso aqui. Vamos para a igreja e pegamos o nosso celular, e pegamos o nosso iPhone, iPad, não sei o que lá, e ficamos dentro da igreja. A palavra passa, o tempo passa, a ministração é falada, e às vezes a gente sai da igreja e fala assim: eu não ouvi nada, Deus não falou comigo. E é nesse momento que nós entendemos quem é a verdadeira igreja. É nesse momento que nós entendemos que tem pessoas que vieram para esse lugar e fizeram desse lugar uma praça. Mas nós entendemos também que tem pessoas que vêm para esse lugar e fez desse lugar um lugar de adoração, e fez desse lugar um lugar de busca ao Senhor, e fez desse lugar um lugar de aprendizado, um lugar de ministração dentro do coração, um lugar de revelação da palavra de Deus. E hoje tem um relacionamento com Deus. E hoje tem uma vida com Deus. Primeira coisa, só para me repetir, em tempo de crise, em tempo de dificuldade, a sensibilidade. Nós precisamos ter, para edificar alguma coisa, a sensibilidade que Neemias teve. Segunda coisa, a capacidade de sentir a dor. Terceira coisa, a capacidade de decisão. Quarta coisa, intimidade com o rei. Quinta coisa, capacidade para lidar com o inimigo, com a adversidade. Tem pessoas que não têm capacidade para lidar com a adversidade. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O tempo todo, quando você lê a passagem de Neemias, bebe água aí, dá glória a Deus. Deixa eu beber uma água aqui. O tempo todo, quando você vê Neemias construindo o templo, os adversários se levantaram contra Neemias. Você vê claramente Sambalate, Tobias e Gesem, ele investindo contra a vida de Neemias. É também assim nos nossos tempos, é assim também nos nossos momentos, é assim também dentro da igreja, é assim também fora da igreja. Os inimigos vão se levantar. Mas eu adoro a resposta que Neemias teve: eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Os meus inimigos, eles são um sensor. Quando eles começam a falar de mim porque as coisas estão dando certo, eu começo a olhar para eles e falo assim: deixa eu ver como é que eles estão vendo as coisas. E quando eles começam a falar daquilo que eu estou fazendo, é porque está dando certo. Quando eles ficam calados, é porque não tem nada certo. Aí eu preciso mudar a minha estratégia. Eles tentaram fazer de tudo para parar a edificação do muro. Eles chamaram Neemias para o vale de Onó.
Eles queriam fazer um contrato com Neemias, eles queriam trazer Neemias para perto dele, para aniquilar Neemias, para paralisar o muro, mas Neemias tinha uma sensibilidade com Deus. Eu não posso parar o muro, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar, mesmo no tempo de crise, mesmo no tempo de dificuldade, mesmo no momento difícil, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Eles fizeram de tudo com Neemias. Eles zombaram de Neemias. Eles disseram para Neemias: Neemias, vocês estão edificando esse muro, vai vir uma raposa e ela vai bater o rabo nesse muro e vai julgar. Isso tudo no chão. Ele vai destruir isso tudo. 4.000 metros de muro no chão. Mas não é possível. Neemias não deu atenção em nenhum momento para o seu inimigo. Nós não podemos dar atenção para o nosso inimigo. Deixa eu te falar uma coisa, vamos cuidar do coronavírus, vamos passar álcool gel, vão tomar banho no álcool, vão no médico, vão lavar toda hora, lava a roupa com sal, faz o que tiver de fazer, mas não podemos tirar o foco daquilo que nós estamos construindo, não podemos tirar o foco da igreja. Eu sou a igreja de Cristo. Não podemos paralisar, não podemos parar tudo. A nossa oração, nada pode calar um adorador. Eu não posso ir para minha casa e lá ser um lugar de refúgio e agora só televisão. Liberaram tudo, CNN, Sport TV, não sei o que lá, liberaram tudo. Satanás foi lá e liberou tudo para nós. Sabe por quê? Para te interter, para tirar você da posição, para tirar você da construção, para tirar você da edificação, meu irmão. Isso é um alerta para você no dia de hoje. E última coisa, para nós terminarmos. Para nós terminarmos. Agora, dá um glória a Deus aí. É o último glória a Deus, hein? Primeiro, nós falamos sobre a sensibilidade para edificar em tempo de crise, a capacidade de sentir a dor do outro. Terceiro, a capacidade de decisão. Quarto, intimidade com o rei. Quinto, capacidade para liderar. Sexta, o bom exemplo. Voou a folha, deixa voar, pode deixar, deixa o Espírito Santo de Deus falar. Deixa o Espírito Santo de Deus falar. Meu irmão, o bom exemplo. Sabe o que nós estamos vivendo na igreja? Um tempo que as pessoas pregam, mas as pessoas não vivem aquilo que pregam. As pessoas estão por aí falando de Jesus, mas não vivem isso. Mas eles olhavam para Neemias e via nele um bom exemplo. É por isso que fez com que aquele muro fosse edificado em 52 dias. Nós precisamos falar, nós precisamos fazer. Aquilo que a Bíblia fala, eu tenho que trazer para a minha vida. Olha só. O bom exemplo de Neemias. Olha só o que diz a palavra de Deus. Capítulo 5 de Neemias, versículo 14, diz assim: também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meu irmão comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão, vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Nós precisamos entender isso, precisamos ser realmente sal, precisamos ser realmente luz. As pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente em nós. Olha, ser um bom exemplo. O povo que tinha voltado do cativeiro, o povo que já estava em Judá, eles começaram a vender a terra, eles começaram a hipotecar a terra. E Neemias, ele entrou e ele disse: não faça isso com esse povo. Vocês estão fazendo igual o povo babilônico, emprestando dinheiro a juro, sugando do povo, vendendo, tributando o povo. Neemias nos mostra
de uma forma clara como devemos edificar em tempo de crise. Sabe por que as pessoas não confiam em muitos pastores? Exatamente por causa disso. Por causa do bom exemplo. Nós precisamos ser bons exemplos. Líderes dessa igreja precisam ser bons exemplos. Membros dessa igreja precisam ser bom exemplo. Aonde você está, você precisa ser sal da terra. Você precisa ser luz. Você precisa ser o sol também. Você precisa brilhar para as pessoas. As pessoas têm que olhar em você e ver Jesus. E ver a glória de Deus na sua vida. E ver a glória de Deus na sua vida. Meus irmãos, nós estamos te chamando para uma nova etapa dessa vida. Nós estamos em momento difícil, mas a igreja do Senhor Jesus, ela não está em crise, ela está em Cristo. E nós vamos romper em fé, e nós vamos fazer dessa igreja uma grande igreja, e as pessoas vão ver a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus nessa igreja. Pessoas vão entrar aqui na cadeira de roda e vão sair andando. Pessoas vão ser curadas dentro dessa igreja. Pessoas vão ser transformadas dentro da igreja. Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe a todos. Meu irmão, eu quero te convidar a ser um bom exemplo. Eu quero convidar você a passar para um outro patamar. Eu quero convidar você a receber o vinho novo de Deus. Deus não coloca vinho novo em odre velho. Sabe por quê? Porque se Ele colocar o vinho novo, o odre arrebenta. E você tem que estar preparado para receber o vinho novo, para receber uma unção nova, para receber algo novo de Deus na sua vida nessa noite. E que Deus te abençoe nessa noite. E que Deus te capacite nessa noite. E que você entenda essa palavra que foi ministrada. Que essa palavra que foi ministrada possa vir do céu para o seu ministério. Do céu para a sua vida. Do céu para a sua casa. Do céu para os seus filhos. Do céu para o seu relacionamento. Do céu para a sua vida. Do céu para o seu ministério. Aleluia. Eu quero terminar esse momento. Que Deus abençoe a todos. Ore pela nossa igreja. Ore pelos pastores. Ore por toda a nossa cidade. Repreenda esse vírus na nossa cidade. Repreenda. Vocês têm poder para isso. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Receba nessa noite o poder de Deus sobre a sua vida. Receba a unção de Deus sobre a vida de vocês. Nós não estamos aqui para brincar de igreja. Nós não estamos aqui para fazer palhaçada, para fazer desse lugar uma praça, mas fazer desse lugar um lugar onde Deus habita, onde Deus ministra, onde Deus fala, onde Deus muda, onde Deus capacita, onde Deus transforma, onde Deus dá as pessoas para mudar a sua vida. Eu quero encerrar esse momento. Quero agradecer a todos que estão em casa. Deus abençoe. Há uma saudade muito grande no nosso coração. Nós vamos nos encontrar em breve. Eu tenho certeza disso. Ore pela nossa cidade. E você foi chamado para ser um edificador. Você é o Neemias do tempo de hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que Deus está falando comigo? Que a igreja vai voltar com sangue nos olhos. Quando você voltar, você vai voltar diferente para esse local. Deus vai fazer uma obra no seu coração. Deus abençoe e um beijo no coração. Deus abençoe. Deixa eu dar um aviso aqui, só um aviso, meus irmãos. Olha, nós estamos com um novo canal no YouTube. Em breve transmitiremos ao vivo também pelo YouTube. Inscreva em nosso canal no YouTube. Eu quero agradecer aqui também o Marcos, agradecer o Gabriel que veio fazer o louvor, agradecer o Éder, está aqui também o Fernando com a gente, também o tesoureiro da nossa igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos cumprir algumas coisas financeiras. Nós precisamos pagar o aluguel desse local, nós precisamos pagar as nossas contas. E vai estar pessoas aqui, recebendo o seu dízimo, recebendo a sua oferta e orando por você essa semana. Tá ok? Eu vou estar aqui na quarta e na quinta-feira. Se você quiser conversar, se você quiser um aconselhamento, se você quiser ter um gabinete, ligue para Cristina, tá? Marque com a Cristina, tá ok? Fique na paz, Deus abençoe e um beijo no coração.